Então, galera, essa nossa segunda lista de exercícios de genética já vai ser mais geralzão, tá? Já vai abranger o Brasil inteiro aí, os vestibulares pelo Brasil afora aí, não mais o local, como na nossa última aula. Então, vamos lá começar. Então, uma questão de 2020 da FMP diz o seguinte: o cruzamento teste usado em genética é uma maneira de verificar se um indivíduo com um fenótipo dominante apresenta homozigose ou heterozigose para essa característica. O que ele está dizendo aqui? Você tem um indivíduo que é dominante, mas você sabe que o dominante pode ser homozigoto ou heterozigoto. O que você vai fazer para descobrir se ele é homozigoto ou heterozigoto? O famoso cruzamento teste. Ok? Em um cruzamento teste, o indivíduo com o fenótipo dominante é cruzado com um indivíduo de fenótipo recessivo. Então ele está te explicando como é o cruzamento teste, tá? Aí ele diz o seguinte: se o indivíduo testado, quem é o testado? É o que tem o fenótipo dominante. Apresenta heterozigose, se ele for heterozigoto, a proporção fenotípica dos indivíduos resultantes no cruzamento teste é. Então ele está dizendo, se o indivíduo dominante for heterozigoto, o resultado do cruzamento teste, ele fala que o cruzamento teste ele é cruzado com um indivíduo de fenótipo recessivo. Então, quando eu cruzo um heterozigoto com um recessivo, o que é que eu espero? Espero 50% de heterozigoto, fenótipo dominante, 50% de fenótipo recessivo. Tá certo? 50% de fenótipo dominante, 50% de fenótipo recessivo. Então, o dominante, se ele for heterozigoto, você vai fazer o cruzamento teste, vai cruzar com recessivo, então vai dar 50% de um, azão com azinho, 50% azinho com azinho. Ok? Então, isso é que significa cruzamento teste. Pegar um indivíduo de fenótipo dominante, cruzar com recessivo. Se der 50% de dominante, 50% de recessivo, ele é heterozigoto. Se der 100% de dominante, ele é homozigoto. Um filme argentino, lançado no ano de 2007, conta a história de Alex, um menino, está dizendo o sexo do cara aqui, que devido a uma alteração genética apresenta características físicas femininas. Qual a aneuploidia observada em Alex e o nome dessa síndrome? Então, lembra que a aneuploidia é quando tem a mais ou a menos um cromossomo, um ou dois cromossomos, certo? E euploidia é quando tem um lote de cromossomos, são os triploides, tetraploides, pentaploides. Aqui é um cromossomo a mais. Então, Alex é XY0 síndrome de Down, é assim que representa a síndrome de Down, tem nada a ver com síndrome de Down aqui. Síndrome de Down é 3 cromossomos número 21. XXY, síndrome do triplo Y, não. X0, síndrome de Turner, é uma menina. XYY, síndrome do duplo Y, também tem nada a ver com essa característica feminina. Característica feminina é XXY, síndrome de Klinefelter, ok? Síndrome de Klinefelter. Terceira questão da FUVEST, 2020 também. Um paciente com câncer sanguíneo, linfoma, e infectado por HIV, fez quimioterapia e recebeu um transplante de célula-tronco da medula óssea, de um doador resistente ao HIV. Como resultado, tanto o câncer como o HIV retroagiram nesse paciente. O receptor mais usado pelo HIV para entrar na célula do corpo é o CCR5. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem duas cópias mutada
do gene receptor CCR5. Isso significa que o vírus não pode penetrar na célula sanguínea do corpo que costuma ser infectado, CD4. O paciente recebeu célula-tronco da medula óssea de um doador que tem essa mutação genética específica, o que fez com que ele também ficasse resistente ao HIV. A terapia celular, a que o texto se refere, permitirá que eventuais futuros filhos do paciente transplantado também possuam células resistentes à infecção pelo HIV, mudou o DNA do indivíduo todinho dele, lá nos canais seminíferos dele, né, nas gônadas, tá? Possibilitou a produção pelas células sanguíneas do paciente após o transplante de receptores CCR5 ao vírus, que não se liga. Promoveu mutação no gene, essa terapia promoveu mutação no gene, tá, da célula do paciente, ocasionando a produção da proteína na qual o HIV não se liga. Gerou novos alelos mutantes que interagem com o gene do receptor CCR5 do paciente, ocasionando resistência à entrada do HIV na célula do paciente. E confirma que o alelo mutante que confere resistência à infecção pelo HIV é dominante sobre o alelo selvagem. Tal. Então, aqui nós temos o quê? Possibilitou, como ele recebeu da medula óssea, tá? Então, possibilitou a produção de células sanguíneas, tá, do paciente após o transplante. Tá? Faz transplante de medula. Então, são células tronco, mas não são células tronco embrionárias, tá certo? Elas dão origem a alguns tipos de célula, como as células do sangue. Então, lembrando aqui um detalhe da teoria para vocês, tá? Então, vamos lá. Tipo de célula tronco. Então, tem as células tronco chamadas de totipotentes. Tá? O que significa isso? Podem formar qualquer célula imaginável, incluindo o tecido extraembrionário, como é o caso da placenta. Tá? Então, são chamadas de células totipotentes, qualquer tipo de célula. Tem as células, aonde eu encontro? No zigoto. E, sem não demorar muito, na mórula. Tá? Até a fase de mórula. Então, até a fase de mórula, do zigoto até a fase de mórula, eu chamo as células de totipotentes. Que são células totipotentes? Pode se transformar em qualquer tipo de célula. Tem as células tronco pluripotentes. Tá? Possui a capacidade apenas de gerar células do folheto embrionário, ectoderme, mesoderme e endoderme. Aonde que eu vou encontrar essas células pluripotentes? Eu vou encontrar essas células pluripotentes lá no blastocisto, ou na blástula dos outros animais, no mamífero blastocisto, certo? Então, a célula do blastocisto, aquele quinida que se fixa lá no útero, são células tronco de que tipo? Pluripotente. Da mórula, do zigoto até a mórula, totipotente. E tem ainda as células multipotentes, que diferem das demais, podem se diferenciar em apenas alguns tipos de célula. Alguns tipos de célula, como é o caso da questão anterior, a célula da medula óssea. Tá? Então, as células da medula óssea são multipotentes, porque elas se transformam apenas em alguns tipos de células, nas hemácias, leucócitos e nas células que produzem as plaquetas, os trombócitos, ok? Então, aqui, ó, um resumozinho bacana para vocês sobre esses 3 tipos de células. Tronco. Então, vamos lá. Com base na explicação que eu acabei de dar para você, vamos responder a questão número 4. O espermatozoide fecunda o óvulo e forma uma única célula denominada zigoto. Então, o zigoto é a célula o quê? Totipotente. O zigoto sofre várias clivagens até formar a mórula. Também aqui é totipotente. Da mórula evolui a blástula, o blastocisto. Então, eu tenho o que aqui? Pluripotentes. Algumas pesquisas utilizando embriões visam isolar células-tronco nesse estágio. Que estágio? De blástula. Célula de blástula é o quê? Pluripotente. Até mórula, totipotente. E da medula óssea, multipotente. Então, vamos lá. Algumas pesquisas utilizam embrião visam isolar célula-tronco nesse estágio de desenvolvimento porque elas apresentam potencial. Que potencial que as células pluripotentes elas têm? Tá?
porque elas apresentam potencial totipotentes, diferenciando em alguns tipos de célula, pluripotentes, sendo potencial mais restrito de diferenciação do que as células multipotentes. Não, tem mais. São totipotentes, apresentam capacidade de diferenciação limitada. Não, está errado. Pluripotentes, são pluripotentes, sendo mais restritas a capacidade de diferenciação do que as totipotentes. Sim. E apresentam potencial maior do que as multipotentes. Sim. Então, elas são menos do que as totipotentes, mas são mais do que as multipotentes. Tá? Então, aquela explicação que eu dei para vocês é para responder essa questão aqui. Questão 2019. Os cromossomos são portadores de material genético, o DNA. São geralmente alongados, apresentam-se com constante bem definida, forma, tamanho e número. Só que são essas chamadas constantes cromossômicas não são realmente constantes. Se o fosse, não haveria evolução. Texto está a teoria da evolução de Darwin, tal. Com base no texto, assinale as proposições. 1. Alterações cromossômicas, como translocação, delações, duplicação, entre outras, são mecanismos evolutivos da espécie? Sim. Alteração no cromossomo, né? 2. Alteração no número de cromossomo, como monossomia e trissomia, podem resultar em síndromes? Sim. 3. Poliploidia pode resultar em espécies viáveis? Pode. Tem alguns vegetais que a gente come que são poliploides. 4. Os cromossomos parecem por ocasião da divisão celular e são resultantes da compactação do DNA com proteína específica, né, as histonas, proteínas básicas. 5. O aumento ou diminuição do tamanho dos cromossomos resultante de deleção ou translocação pode ocasionar doenças ou mesmo morte do indivíduo. Então, aí nós temos que todas as afirmativas estão absolutamente corretas. Ok? Coloquei essa questão para a gente lembrar sobre a questão das alterações cromossômicas e numéricas, tá? Sexta questão, com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidas como lei da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente um dos outros para a prole. Aí ele cita aqui, né, e tal. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. C. As alterações cromossômicas podem levar à falha na segregação durante a meiose. D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados junto. E os cromossomos que contêm 2 determinados genes podem não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Então, ele quer saber por que a segregação independente nem sempre acontece. Porque existem os genes que estão localizados no mesmo cromossomo, linkage, ligação fatorial. Lembra lá quando a gente falou dos Morgans, né, do mapa cromossômico e tal? Então, é por causa disso. Beleza, galera? Então, aqui, né, estamos abrangendo quase todo o conteúdo da genética. 7. As técnicas de engenharia genética tornaram possível introduzir um gene de uma espécie em outra, gerando organismos transgênicos. São os organismos geneticamente modificados, né? Um exemplo clássico é uma variedade transgênica de soja, que recebeu um gene que confere resistência a determinados herbicidas. Que são herbicidas? Herbicidas são drogas, agrotóxicos que a gente usa para matar as ervas, que disputam com a soja os nutrientes, possibilitando que o agricultor elimine outras plantas competidoras e aumente a produtividade da lavoura. Okay? Por outro lado, o excesso de herbicidas na lavoura pode implicar
em eutrofização e poluição do ambiente. O que é eutrofização? Quando vai muitas substâncias ricas principalmente em fosfato e nitrato para a água, né, causando um processo lá de falta de oxigênio na água. Ou poluição do ambiente, o que vem gerando polêmica sobre o uso de certos transgênicos para alimentação. Sobre organismos transgênicos, assinale a alternativa correta. A manipulação genética de plantas é mais complexa do que de animais, uma vez que é relativamente difícil obter uma planta completa a partir de uma única célula geneticamente transformada. Não, muito pelo contrário. B. Animais transgênicos são produzidos pela injeção de RNA previamente clonado a partir de uma espécie. Não tem nada a ver com RNA, está falando geneticamente modificado, é o DNA. C. A soja transgênica, objeto de grande polêmica em diversas partes do mundo, foi produzida por meio de eletroforese da proteína. Não, a eletroforese é para ver a sequência do DNA. D. Para a produção de um mamífero transgênico é necessário fazer a fecundação in vitro, em laboratório, e posteriormente implantar o embrião no útero de uma fêmea em período fértil. Certo. Lembra da Dolly? É possível produzir uma planta transgênica através de bombeamento de células vegetais com minúsculas partículas de metal com RNA? Não, aqui é DNA. Ok? Então, nós temos que produzir um transgênico em laboratório, certo? E depois implantar o embrião lá no útero da fêmea para ela poder gestionar aquele indivíduo. Gestar aquele indivíduo. 8ª questão. Texto para a próxima questão. O texto e o heredograma, esse aqui do lado, são bases para a questão a seguir. A imunodeficiência combinada grave é uma condição que pode ser autossômica recessiva ou recessiva ligada ao X. Então, ele está dizendo que disse duas condições aqui. Ela ser autossômica, está naqueles primeiros 22 pares de cromossomos, ou está ligada ao X, igual ao daltonismo e hemofilia, tá? Ou recessiva ligada ao X. Espera-se que as imunodeficiências sejam causadas por mutação nos genes das imunoglobulinas, que estão localizadas no cromossomo X, pois a produção de anticorpos necessita não apenas de genes estruturais intactos para essas proteínas, mas também de células B que funcionem adequadamente, cujo desenvolvimento bem-sucedido deve exigir outras numerosas etapas geneticamente controladas. O heredograma abaixo, aqui do lado, mostra o padrão de segregação da imunodeficiência combinada ligada ao cromossomo X da família do paciente Pablo. Então, ele fez aqui todo um H aqui, nesse enunciadão aqui, para dizer que esse heredograma é baseado no X da família do Pablo aqui. Aí vamos lá. 8º. Desconsidere o fenômeno de inativação do X nas mulheres heterozigóticas e que nas gerações apresentadas não ocorreram mutação nem erro de segregação. Para você desconsiderar isso. Lembra lá que na mulher tem 2X, um fica inativo e o outro fica ativo. 1. Sobre o heredograma apresentado e os assuntos relacionados, assinale as proposições. O alelo da imunodeficiência combinada grave ligada ao X em homens não podem ser consideradas dominante nem recessivo, pois eles têm apenas um cromossomo X. Certo, nele não importa. Tá? 2. Maria possui um alelo da imunodeficiência combinada ao cromossomo X. Quem é Maria? Maria aqui, ó. Está dizendo que ela possui um alelo. Então, elas teria X, vamos colocar azão, X azinho. Está dizendo que ela seria assim. Tá? Ok? E Maria possui um alelo de imunodeficiência combinada. Não sei. Se ela pode ser assim ou ela pode ser X azão, X azão.
não posso afirmar. 3. Pablo herdou da sua avó paterna o alelo da imunodeficiência combinada grave ligada ao X. A avó paterna do Pablo. Quem é a avó paterna do Pablo? Está aqui, essa aqui. Certo? E o Pablo? O que o Pablo recebeu do pai dele? O Y. Não tem nada a ver com o X da avó aqui, né? Herdou foi da Camila. Aurora, a irmã do Pablo, possui o alelo da imunodeficiência combinada grave ao X. Aurora está dizendo que ela possui. Ela teria que receber ou do pai, o pai não tem, ou da mãe. Também não tem como eu saber. Então vamos lá para resolver o problema. Então é o seguinte, ó. O Pablo, ele já é afetado, certo? Então, José, ele é normal, XAzão, XAzão. Maria não tem como eu saber, certo? Aí aqui, Aurora é XAzão, o outro não tem como eu saber, certo? O Igor é XAzão Y e o Pablo é XAzinho Y, certo? Então, somente a afirmativa 1 e 2 são corretas. Por que a 3 está errada? Pablo herdou da avó materna Maria o alelo imunodeficiência combinada ligada ao X. Certo? Da avó materna, não da avó paterna. E o 4, incorreto. A Aurora pode ou não possuir o alelo? A Aurora pode ser XAzão, XAzão, herdou um XAzão do pai, um XAzão da mãe, ou herdou um XAzão do pai, um XAzinho da mãe. Não tem como afirmar. Tá? Então, só a 1 e 2 é que estão corretas. Beleza? O Pablo é doente. O Pedro, ele é normal. E a Camila, ela obrigatoriamente é portadora do gene, porque ela passou para o filho dela. Se ela passou para o filho dela, a Camila, é porque ela herdou da mãe dela. Tá? Então, fica desse jeito. 9. O processo de divisão celular é extremamente importante nos processos biológicos. Durante a prófase da primeira divisão da meiose, prófase 1, os cromossomos homólogos podem passar por permutação entre si. Permutação é a mesma coisa que recombinação ou crossover, gerando gametas com uma combinação de alelos diferentes das combinações existentes nos cromossomos dos pais, os gametas parentais. Então, vai produzir gameta parental e gameta recombinante. A soma desses recombinantes é chamada de taxa ou frequência de recombinação. Tá? A figura a seguir exemplifica um caso de 3 genes, A, B e C, situada em um par de cromossomos homólogos. Sobre as taxas de recombinação entre esses loci, verifica-se que a taxa de recombinação entre... Então, observe aqui, vamos lembrar dessa aula. O A está mais distante do C do que do B. Tá? Então, na hora do crossover, quem é que tem mais chance de sofrer crossover aqui? Então, a frequência de recombinação é diretamente proporcional à distância entre os genes. Quanto mais distante estiver os genes, maior a frequência de recombinação. Então, a frequência de recombinação entre A e C vai ser maior do que entre A e B. A e C maior que entre A e B, alternativa B. Tá? Então, vamos lá, vamos memorizar. A frequência de recombinação é diretamente proporcional à distância entre os genes. Quanto mais distante tiver 2 genes ao longo de um cromossomo, maiores são as chances de sofrer recombinação. Quanto mais próximo tiver os genes, menor vai ser a chance de recombinação. Então, tem maior chance aqui entre A e C do que entre A e B. Entre B e C, então, quase não tem chance nenhuma, porque estão muito próximos um do outro. 10º. Assinale a alternativa correta quanto à hemofilia. É uma herança dominante ligada ao sexo, já vimos que não é.
É uma herança autossômica dominante? Não, é ligada ao sexo. É uma doença, a doença é causada por anomalia hereditária que deve ser a presença de um gene recessivo ligado ao sexo? Sim. A doença é de herança ligada ao sexo com gene dominante locado... Não, Y não tem nada a ver com isso. A transmissão da doença é autossômica? Não. Então ficamos com o quê? A doença é de herança ligada ao sexo com gene dominante, não, com gene recessivo ligado ao cromossomo sexual. Ok? Então, uma questão de teoria, né? Digamos assim, tem que saber a teoria. A hemofilia e daltonismo são herança ligada ao sexo recessiva, ligada ao cromossomo X, na parte que não tem homologia com Y. Ok? 11ª questão também de teoria. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir, na ordem que aparece. A famosa proporção 9:3:3:1, relacionada à segunda lei de Mendel, se refere à proporção fenotípica, porque Mendel não estudou proporção genotípica, então essa aqui está fora, essa aqui está fora. Na segunda geração, então, aqui está fora, esse aqui está fora, na segunda geração. Sobrou, então, essa e essa, tá? De 2 indivíduos heterozigóticos quanto a 2 pares de genes, azinho localizados em cromossomos homólogos diferentes. Então, nós ficamos com a alternativa E. Ok? Tudo bem? Então, segundo a lei de Mendel, cruzamento entre dois híbridos, 2 duplo heterozigotos, se espera a proporção fenotípica no F2 de 9:3:3:1, com segregação independente. 12ª questão. Na cebola, essa questão é interessante. A presença de um alelo Czão determina a produção de bulbos pigmentados, coloridos. Então, o Czão, ele vai determinar bulbo colorido. Em cebola, Czinho, a enzima que catalisa a formação de pigmento não é produzida e a cebola fica branca. Então, Czinho, cebola branca. Outro gene, herdado de forma independente, ele está dizendo para você o que aqui? Que se encontra em outro par de homólogo. Segregação independente, segundo a lei de Mendel. Apresenta o alelo Bzão, que impede a manifestação do Czão. Ora, o Czão diz que é para colorido, mas se tiver Bzão, o Czão não se manifesta, então vai ser branco. Entenderam? Ah, tem o Czão, não é para ser colorido? É, mas o Bzão impede. Homozigotos, Bzinho, não tem manifestação da cor do bulbo impedida. Então, não vai impedir a manifestação da cor. Tá? Então, Czão com Bzinho vai ser colorido. Quais as proporções fenotípicas esperadas do cruzamento de cebolas homozigóticas coloridas com cebola Bzão, Czinho? Então, vamos lá. Então, vamos escrever de outra maneira para a gente visualizar melhor o que está no enunciado. Está dizendo o seguinte, olha. Tem Bzão, era para ser o quê? Colorido, não é? Mas o Czão, ele impede a manifestação, então fica bulbo branco. Ó, tá certo? Tem um Czão, impede isso aqui de se manifestar. Agora, o Bzinho não impede o Czão de se manifestar, então você vai ser bulbo colorido. Tá? O Czinho impede o Bzão de se manifestar, vai ser branco. Czinho impede o Bzinho de se manifestar, vai ser branco. Então ele quer o quê? O cruzamento entre cebolas coloridas homozigóticas. Para ser colorido, aqui tem que ser Bzinho, Czão. Ó, Czão colorido e o Bzinho não impede ele se manifestar. E ele é homozigótico. Tá? É a única possibilidade que tem. Aí ele quer saber o cruzamento dessa aqui com Bzão, Czinho. Bzão, Czinho. Ao fazer esse cruzamento aqui,
Esse aqui só produz um tipo de gameta, Bzinho, Czão, e esse aqui só com Bzão, Czinho. Aqui só produz gameta Bzinho, Czão, e aqui só produz gameta Bzão, Czinho. Então, os descendentes vão ser obrigatoriamente Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, bulbo branco. Todos 100%. Então, nós vamos ter 100%, 16 sobre 16 é 1, 1 é 100% de cebola branca. Ok? Por que é branco se tem Bzão? Porque o Czão impede o Bzão de se manifestar. Em humanos, a polidactilia é condicionada por um gene dominante. Sendo os indivíduos homozigóticos recessivos, portadores de pés e mãos normais, ou seja, 5 dedos em cada pé e cada mão. Por sua vez, o albinismo é condicionado por um gene recessivo. Olha, a polidactilia é dominante e o albinismo recessivo. Está falando de duas características com segregação independente, tá? Segundo a lei de Mendel. Sendo que o alelo dominante produz seus portadores pigmentação normal, enquanto o outro vai ser albino. Ambos os lotes citados são autossômicos, então os dois são heranças autossômicas. Considere este caso. Que caso? Antônio, um homem com pés e mãos normais, porém albino. Então ele é recessivo para o albinismo, tá? E ele tem pés e mão normal e a polidactilia é dominante, então ele é recessivo também. Tá? Porque quem é normal é recessivo. Depois a gente vai colocar aqui polidactilia, vamos colocar aqui Nzinho, Nzinho. Deixa eu apagar aqui. Depois eu vou mostrar para vocês aqui no quadro que eu fiz. Então, para a polidactilia ele é recessivo e para o albinismo é recessivo. Caso com Maria, uma mulher normal para o albinismo, então ela tem um azão, o outro eu não sei. E polidactilia, ela é dominante para polidactilia, porque polidactilia é dominante, tá? Filha de um homem homozigótico, normal para os dois caracteres, igual o marido dela aqui. Então está dizendo para nós que a Maria é duplo heterozigota, tá? E uma mulher albina e polidacta, mas já matou a questão aqui, certo? A partir das informações anteriores, assinale a alternativa correta. Então, vamos colocar isso aqui no quadrinho bem bacaninha. Então, é o seguinte, ó, o polidáctilo é dominante. Ou ele vai ser homozigoto, Nzão, Nzão, ou vai ser heterozigoto, Nzão, Nzinho. O normal, 5 dedos só, vai ser recessivo. Quem tem pigmentação, que produz pigmentação, normal, azão, 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 azinho, albino, azinho, azinho. Como é que é o Antônio? O Antônio é duplo recessivo. Já está dizendo lá em cima, tá? E ele é casado com a Maria, que ela tem polidactilia, mas tem pigmentação normal. Como os dois são dominantes, eu deixei aqui esse espaço aqui. Quem é que vai me ajudar a preencher esse espaço? Os pais dela, tá? Então, diz que o pai dela é homozigótico, e para as duas características. Então, ele vai receber, esse aqui é o pai, a mulher albina, então aqui tá, normal e normal. Então, vai receber um Nzinho aqui. E a mãe dela? A mãe dela é normal, ela é polidacta e albina, então ela vai receber um Azinho da mãe e um Nzinho do pai. Aquilo que eu disse para vocês, ela é dupla heterozigota. E aqui, meus amigos, uma coisa que eu expliquei para vocês lá na teoria. Toda vez que se cruza um heterozigoto com um recessivo, acontece o quê? Dá meio de heterozigoto, no caso aqui, Nzão, Nzinho, polidáctilo, para meio de recessivo, normal. Toda vez que cruza um heterozigoto com recessivo, dá meio de heterozigoto, pigmentação normal, para meio de albino. Então, Maria, como ela é de híbrida, certo? O que pode acontecer? Eu vou separar o Nzão do Nzinho. Depois eu separo o Azão do Azinho,
o Azão do Azinho. Então, Maria pode produzir um gameta Nzão, Azão, um gameta Nzão, Azinho, um gameta Nzinho, Azão e um gameta Nzinho, Azinho. Então, Maria pode produzir 4 gametas diferentes. Todos os filhos desse casal vão ser albino? Não obrigatoriamente, porque aqui tem um gene dominante para o albinismo. Não existe qualquer chance de nascer um filho com polidactilia? Existe, porque aqui tem o gene da polidactilia. Antônio poderá produzir 2 tipos de gameta? Não, ele é homozigoto, só produz um tipo. A mãe de Maria é obrigatoriamente homozigoto para duas? Não, porque ela pode ser homozigoto ou heterozigoto aqui, no caso da polidactilia. Beleza? Então, 50% de um, 50% do outro. Uma questão de segunda lei, bem antiguinha, da FUVEST, 96. O cruzamento entre 2 linhagens de ervilha, uma com semente amarela lisa, de híbrida, com outra amarela rugosa. Certo? Heterozigoto aqui, recessivo aqui. Originou 800 indivíduos. Quantos indivíduos devem ser esperados para cada fenótipo obtido? Então, aqui, galera, vocês podem ter várias maneiras de resolver. A sugestão é que você primeiro faça para a cor, cruzamento entre 2 heterozigotos, 3/4 de dominante para 1/4 de recessivo. 3/4 de amarela para 1/4 de verde. E depois você faz para a forma, um heterozigoto com um recessivo. Como eu acabei de dizer, meio para um, meio para outro. Tá? Ou você faz aquele quadro com todos esses gametas juntos. Mas eu recomendo que façam assim, preste atenção. Então, aqui é o duplo heterozigoto, esse aqui, tá? E aqui, esse aqui, a amarela rugosa. Tá? Primeiro eu vou fazer para a cor. Então, Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho. Deu o quê? Vzão, Vzão, amarela. Vzão, Vzinho, amarela. Vzão, Vzinho, amarela. Vzinho, Vzinho, verde. 3/4 de amarelo, 1/4 de verde. Por que eu estou falando separado? Porque a segregação é independente, tá? Mais fácil de pensar. Agora eu vou fazer para a forma. Rzão, Rzinho, vou separar, e Rzinho, Rzinho. Rzão, Rzinho, lisa. Rzão, Rzinho, lisa. Rzinho, Rzinho, rugosa. Rzinho, Rzinho, rugosa. Meio a meio. Meio de lisa, meio de rugosa. Ok? Então, vamos lá. Amarela e lisa. 3/4 de amarela, meio de lisa, dá 3/8. 3/8 de 800 significa 300. Tá? Eu vou pegar 800, dividir por 8, multiplicar por 3. Não é isso? Amarela rugosa, amarela 3/4, rugosa meio, 3/8. 3/8 de 800, 300. Verde lisa, verde 1/4, lisa meio. 1/4 vezes meio, 1/8. 1/8 de 800, 100. Verde rugosa, verde 1/4, rugosa meio, 1/8, 100. Então, 300 amarelo liso, 300 amarelo rugosa. 100 verde lisa, 100 verde rugosa. Alternativa correta, letra D. Ok? Então, se você tiver uma questão que tem vários pares de genes localizados em cromossomos homólogos diferentes, você deve fazer eles separadamente e depois fazer o produto das probabilidades obtidas. Regra do E, porque é segregação independente, ok? Fica a dica aí, assim fica mais fácil de fazer. 15. No homem, a polidactilia é um caráter dominante e a miopia recessiva. Agora fizemos uma de polidactilia e albinismo. Vocês estão vendo como é que as universidades gostam de colocar a polidactilia. Por quê? Porque normalmente o estudante, quando fala em doença, ele pensa em ser recessivo. E a polidactilia é dominante. E a miopia é recessiva. Tá? Os genes responsáveis por essas características situam-se em autossomos, em cromossomos autossomos. Tem a mesma chance no homem e a mesma chance na mulher. E apresentam segregação independente. 2 características, segregação independente, segundo a lei de Mendel, gente. Uma mulher com polidactilia, então ela é dominante, e miopia recessivo.
cuja mãe era normal para as duas características. O que essa mulher, o que essa mãe dessa mulher está fazendo aqui? É para você descobrir o genótipo dessa mulher, tá? É casada com um homem normal, cujo pai era míope, miopia recessiva, ele recebeu um gene para miopia, mas ele é normal, então ele é heterozigoto. A probabilidade deste casal ter uma criança, olha, não falou do sexo, com polidactilia e miopia. Então, vamos organizar o nosso pensamento aqui. No dia da prova, façam desse jeito. Organizem, tá? Não vão tentar fazer a coisa de qualquer jeito, porque a chance de dar errado é grande. Então, vamos lá. Polidactilia dominante, homozigoto, heterozigoto, Nzão, Nzão. Por que está usando o N? Porque vem de normal, que é recessivo, para polidactilia. A miopia é recessivo, então vou usar M, tá? Então está aqui, é só para não esquecer, o fenótipo e o genótipo. Então vamos lá para uma mulher. Ela está em polidactilia, então ela é dominante. Mas a mãe é normal. Normal para polidactilia, ó, é recessivo. É isso que eu estava falando para vocês. Essa mãe está aí para dizer isso, tá? E ela é míope. Míope não tem problema, é recessivo. Então, isso aqui é a mulher, tá? Isso aqui é a mulher. Ela é casada com quem? Aqui é a mãe, né? Ela é casada com quem? Com um homem. Ele casado com um homem normal para polidactilia, normal para visão, mas só que diz que o pai dele é míope. Então, ele recebeu esse mizinho do pai. Então, ele é heterozigoto. E aqui, essa mãe está aqui para dizer que ela é heterozigota aqui. Então, aqui, gente, como são duas características diferentes, você vai fazer o quê? Fazer primeiro para polidactilia e depois para miopia. Certo? Cruzamento entre um heterozigoto e um recessivo. Meio de heterozigoto, meio de recessivo. Cruzamento entre um heterozigoto e um recessivo. Meio de um, meio de outro. Ele quer saber uma criança polidáctil e miopia. Então, meio de ser polidáctil, meio de ser míope. Meio de ser polidáctil, meio de ser míope, um quarto representa 25%. Ok? Beleza? Tranquilo. Está vendo que não tem dificuldade. É só pôr no papel para visualizar a questão, tá? O heredograma a seguir representa uma família, na qual foram determinados os grupos sanguíneos do sistema ABO para alguns membros. Para alguns membros foi o sistema ABO. E do sistema RH para todos os membros. Fez do RH para todo mundo, mas o ABO só para alguns. Com base nas informações contidas no heredograma e seus conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar. 1. A probabilidade do indivíduo 1, 2 formar gameta Izinho, Rzão é de 50%. Aí vem as probabilidades. Então vamos fazer aqui. RH negativo é recessivo. O é recessivo. Então a gente vai começar por onde? Vamos começar pelos que a gente sabe. Quem a gente sabe? A gente sabe o O e o RH negativo. Tá? Então vamos lá. Vamos pôr aqui então esse aqui, RH positivo. Por que eu fiz aqui? Está errado. RH positivo é Rzão, alguma coisa. Está errado aqui. Aqui é Rzão, Rzinho. Esse aqui é O, Izinho, Izinho, é negativo, Rzinho, Rzinho. Conserte aqui. Aqui é Rzão, Rzinho. Desconsidere isso aqui. Tá? Ok. Quem mais que eu sei? O O aqui, de novo. Desconsidera aqui. Aqui é positivo. Tá? Então, mas o pai dele é negativo. Então, a mãe dela. Então, aqui é Rzão, Rzinho. O O, negativo. Izinho, Izinho, Rzinho, Izinho. Tá? Esse aqui é negativo. Assim, o pai dele é A. Mas como é que um homem com sangue tipo A tem uma filha com O? Porque ele é heterozigoto. Como é que um homem negativo casado com uma mulher positivo? Então ele é negativo, a mulher dele é positivo. O, Izinho, Izinho. Como ela é positivo, mas tem um filho negativo, ela é Rzão, Rzinho. Tá? Aí está faltando quem agora?
esse gêmeo aqui, ele é negativo, que até troquei aqui. Negativo é Rzinho, Rzinho, desconsidera aqui. Esse aqui é Rzinho, Rzinho, tá? Esquece isso aqui eu troquei. E esse último aqui também é Rzinho, Rzinho. Eu troquei as bolas aqui, entendeu? Esquece aqui. Rzinho, Rzinho. Porque o RH negativo é recessivo. Ok? Então, vamos lá. Os grupos, os indivíduos RH positivo da geração 2, essa geração aqui, pertencem ao grupo sanguíneo A. Ele quer incorreta. Ele está dizendo que o RH positivo pertence ao grupo sanguíneo A. Não tem como eu saber. Pode ser A ou pode ser O. E o RH negativo pertence ao O. O RH negativo pertence ao O. É verdade. Mas o positivo eu não posso afirmar. Ok? Muito bem. A probabilidade do 2, 1, o 1, 2, o 1, 2, esse aqui, formar gameta Izão, Izinho, Izão, Izinho, 50% por causa desse aqui, certo? A probabilidade do 2, 4 ter uma criança com eritroblastose fetal é de 0, 2, 4, esse aqui é 0. A probabilidade do 2, 4, o 4 aqui, é porque ele é positivo. Está correto, é 0. O indivíduo 1 heterozigoto para as duas características, não, só para uma. O indivíduo 2, 3 e 2, 4 podem apresentar os dois tipos de aglutina, 2, 3 e 2, 4? Não. Não posso afirmar nada. Ok? Aliás, posso afirmar. Dois tipos de aglutina no sistema ABO? Pode, esse é O e aquele lá também é O. 1, 2. 1, 2, 3, esse aqui é O. E esse aqui. Ok? 17. Nas hemácias de um indivíduo pertencente ao grupo sanguíneo B, tem o aglutinogênio B. Tranquilo. Não tem aglutinógeno B. 18. Determinada característica quantitativa depende da ação de 5 pares de genes. Presta atenção, ó. 5 pares. Isso aqui que muita gente erra, tá? 5 pares são quantos genes? São 10 genes. 10 genes. Do cruzamento entre dois indivíduos com genótipo, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Então, quando fala de herança quantitativa, certo? O número de classes fenotípicas é dado pelo número de genes envolvidos, no caso aqui 10, mais 1. Então, no caso aqui nós temos 10 mais 1. Como é que eu faço para calcular o número de classes fenotípicas? Vou pegar o número de genes envolvidos e acrescentar uma unidade. Então, 10 mais 1, 11. Então, aqui 11, classe fenotípica, alternativa correta, letra B. Falou, galera? Então, esse foi o nosso combo de genética, né, para fechar com chave de ouro aí, bastante questões, resolvemos bastante questões. Pratique mais em casa, qualquer coisa nos procure na plataforma, nos procure nos grupos, manda sinal de fumaça, e-mail, o que for, que a gente ajuda vocês a desenrolar as questões aí, beleza? Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem e foco aí, porque está começando a sair os editais, saindo os conteúdos, não mudou nada de biologia no edital, beleza? Então, até a revisão para o Enem. Um abraço.